Salmo 40, verso 1, diz a palavra: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pela segunda noite, eu estou falando sobre paciência. Espero que você tenha paciência, que é a segunda vez. Nessa série de mensagens com o título Atitudes Transformadoras. Já falamos sobre o poder da gratidão, que transforma a nossa vida, o poder da humildade, o poder da honra, o poder da proatividade, que é uma atitude também que transforma a nossa realidade. E por 2 semanas já estamos falando sobre o poder da paciência. O texto é de Salmo 40, verso 1, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando ouvimos a palavra paciência, logo imaginamos uma atitude passiva. Nós simplesmente sentamos e esperamos, mas na verdade isso não é paciência, isso é passividade. Paciência é diferente de passividade. A paciência é a capacidade que Deus nos dá, e nós podemos escolher ser pacientes, nós podemos ter essa capacidade, pedir a Deus, desenvolver essa atitude da paciência, que é a capacidade de suportar as coisas duras, difíceis da vida, sem queixas, sem reclamações. Isso é paciência. Imagine que você está descendo uma escada, descendo numa escada com um piano, você está embaixo, alguém está em cima, e a pessoa que está em cima, ela tropeça, ela cai, e ela joga todo o peso daquele instrumento precioso em você, e por um segundo, até que a pessoa de trás se recupere, você suporta com toda a força da sua alma, do seu corpo, aquele instrumento para que ele não se quebre, e logo a pessoa se recupera e volta a te ajudar. Essa atitude de suportar situações difíceis da vida, isso é paciência. E paciência não é a passividade. A paciência consiste em compreender o tempo e a velocidade natural das coisas, não atropelar, mas permitir que elas caminhem em seu devido tempo. Um autor americano muito conhecido chamado Rick Warren escreveu em um dos seus livros que uma pessoa impaciente começou a orar a Deus e dizer: Senhor, dá-me paciência, mas eu quero agora. Imediatamente eu quero paciência. Muitos estudiosos da Bíblia relacionam a paciência com a perseverança, com a persistência. Muitas vezes aparece como sinônimos, não é? A paciência é essencial para o relacionamento doméstico. A paciência é necessária na criação dos filhos. A paciência, ela é essencial no relacionamento conjugal. Todo marido, toda esposa deve cultivar a paciência para um relacionamento saudável e duradouro. Certa vez uma jovem senhora, conversava com uma amiga e disse: o meu marido é marinheiro, ele passa 11 meses no mar, no ano todo ele passa 11 meses no mar e 1 mês em casa. E a amiga ficou assustada e perguntou: mas como é que você aguenta? Ela disse: não é tão difícil, ele passa 15 dias na casa da mãe. Dá para suportar 15 dias, o meu marido em casa. 15 dias por ano. Haja paciência. A paciência está relacionada a uma expressão bíblica chamada longanimidade, uma palavra grande que significa ânimo longo. Aquele ânimo que você estica mais um pouquinho e ele suporta
Longanimidade é um sinônimo de paciência. É aquela pessoa que vive algo difícil e ela estica o ânimo, e vive um pouquinho mais intenso e ela suporta um pouquinho mais, e aquilo fica ainda mais intenso e ela ainda tem capacidade de suportar aquilo sem queixas e sem reclamações. A impaciência nos leva a situações difíceis. A impaciência nos leva a dar mau testemunho do Deus que nos salvou, do Evangelho de Jesus Cristo. Certa vez uma senhora dirigia numa grande avenida, em uma grande cidade, muito estressada, colada no carro da frente, e no sinal amarelo o carro da frente parou, ela quase bateu na traseira do carro, e ela começou a buzinar, ela começou a esbravejar, dos piores tipos de palavrões que existem na língua portuguesa, todo tipo de blasfêmia, e ela com todos os tipos de gestos feios e inadequados, todos aqueles que você possa imaginar. E aí, enquanto ela esbravejava, ela fazia sinais e gestos e blasfemava e dizia os piores palavrões. Ela sente no vidro do carro uma batidinha e ela percebe um policial que ordena energicamente que ela saia com as mãos na cabeça. E ela, assustada com aquilo, coloca as mãos na cabeça e sai, e ela é detida, ela é levada à delegacia. E tempos depois vem o policial dizendo: senhora, a senhora me desculpe, foi tudo um tremendo engano, não é? Eu estava logo atrás da senhora e vi a senhora esbravejando os piores palavrões, os gestos obscenos para a pessoa de fora, e eu li no vidro do seu carro: propriedade exclusiva de Jesus. Venha conhecer a minha igreja e seja aluno da escola bíblica dominical da minha igreja. Eu comparei, minha senhora, os adesivos do seu carro com a sua postura. Eu logo imaginei: alguém roubou esse carro. E por isso eu prendi a senhora. Não pode ser alguém que diga: propriedade exclusiva de Jesus, venha para a minha igreja, seja aluno da escola bíblica dominical da minha igreja, com uma atitude como a senhora. Foi tudo um tremendo engano. A falta de paciência nos leva a situações complicadas, muito complicadas, não é? Muito complicadas. A impaciência é a incapacidade de viver a vida na velocidade que ela acontece. A impaciência é tremendamente prejudicial, porque com ela, ao invés de desfrutarmos das coisas como elas são, nós investimos o nosso tempo, a nossa energia para transformá-las naquilo que elas não podem ser. Nós queremos transformar realidades naquilo que elas não podem ser, e por isso nós sofremos. Isso é tremendamente prejudicial. As coisas são como são, e nós sofremos porque queremos que elas sejam diferentes e não aceitamos as coisas como elas são. Uma criança vai demorar 25 anos para ter juízo, sabia? 25 anos ela tem uma maturidade e ela passa a tomar atitudes acertadas, ela passa a medir as consequências da vida, e muitas mães não têm paciência. Muitas esposas não têm paciência com o marido. Elas pedem uma coisa para o marido e fica cobrando a cada 6 meses. Não precisa cobrar a cada 6 meses. Um dia ele vai fazer. Tenha paciência. Tenha paciência. A impaciência gera mudança de humor. A impaciência gera irritabilidade. Alguns maridos se identificaram aí, né? A impaciência gera a ira, nos leva a cometer injustiças. Existe um caso muito famoso que se transformou numa música sertaneja muito conhecida no interior do Brasil, de um caçador que ele tinha um cachorro de estimação, fiel cachorro. Ele morava ali na fazenda com seu cachorro, e ele disse: eu preciso sair para procurar trazer lenha, e eu vou deixar o meu bebezinho, mas eu confio no cachorro. O cachorro vai ficar como guarda do bebê. E o cachorro ficou ali fiel, há muitos anos estava com a família, e ele saiu com a sua arma para buscar lenha, e quando ele chegou, o cachorro veio ao encontro dele com a sua boca toda ensanguentada, e logo ele pensou: ele me traiu, ele matou o meu bebê, ele destruiu o meu
o bebê e, sem pensar, ele descarregou a arma na cabeça daquele cachorro. E quando ele entrou ao lado do berço, tinha uma cobra grande estraçalhada e o bebê dormia com muita tranquilidade e seguro no berço. A impaciência nos leva a cometer injustiças, injustiças muitas vezes irreparáveis. É por isso que existe uma recomendação clara de vários textos bíblicos para que nós sejamos pacientes. Para que nós sejamos pacientes. Uma jovem na sala de espera de um aeroporto, numa poltrona VIP, estava entediada e ela resolveu sair, comprar um livro, comprar um pacote de biscoito, e ela se senta ali na poltrona VIP, ao lado de um senhor ali com um pacote de biscoito. O pacote de biscoito estava ali, e ela começa a ler e começa a comer o seu biscoito, e ela pegava um biscoito e o senhor do lado pegava outro biscoito. E ela foi fervendo por dentro. Ela dizia: que ousadia, que abuso. E ela pegava um biscoito, e o senhor, sorrindo para ela com toda a simpatia, pegava outro biscoito. E ela, fervendo por dentro, dizia: se eu fosse um pouco maior, eu daria um soco na cara dele, miserável, abusador. E ela pegava um biscoito, e o senhor sorria para ela e também pegava um biscoito. E ela foi ficando tão irada, tão indignada, e chegou o último biscoito do pacote, e ela pensou: agora eu quero ver o que esse abusador vai fazer. E ele gentilmente partiu o biscoito no meio, pegou a metade e ofereceu a metade para ela. Ela, com aquilo, foi o que de pior podia acontecer. Ela saiu soprando vento, pegou todas as coisas, foi para o portão de embarque, entrou no avião, foi para a sua poltrona, o avião decolou, e ela foi abrir a sua bolsa para guardar o seu óculos, e o saco de biscoito dela estava intacto dentro da bolsa. Ela estava comendo o biscoito do Senhor do lado dela. A impaciência nos leva a cometer injustiças, muitas vezes irreparáveis. Nos leva a comer o biscoito do outro, pensando que o outro é mau e convictos de que nós estamos na nossa razão, por impaciência. A impaciência traz muitos prejuízos. A Bíblia traz algumas recomendações. Provérbios 14, 29 diz: o homem paciente dá provas de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Efésios 4, 2 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 12, diz a Bíblia: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, a Bíblia recomenda assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência a esperança. O apóstolo Paulo está indicando que no meio das tribulações nós somos tentados a não termos paciência. No meio das tribulações nós somos tentados a tomarmos decisões precipitadas. E ele diz: não faça isso. Esses desejos que fluem, que surgem do profundo da nossa alma, quando nós estamos atribulados, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, com a cabeça quente, geralmente não dá coisa boa. Quando nós estamos muito atribulados, não devemos decidir nada. Quando estamos muito tristes, não devemos decidir nada. E quando estamos muito felizes, muito eufóricos, não devemos decidir nada, porque qualquer decisão que tomarmos, qualquer desejo que atendermos nessas situações, provavelmente será um desejo equivocado e vai nos levar a situações difíceis. Já dizem os especialistas, estudiosos da alma, que o bom desejo é aquele que não é satisfeito, pelo menos imediatamente. O bom desejo é aquele que nos leva à reflexão profunda.
o bom desejo, mesmo diante de uma aflição, de uma tribulação, o desejo de fazer, de acontecer. O bom desejo é aquele que nos leva a reflexões profundas e nos trazem compreensões profundas sobre aquilo que estamos sentindo. O bom desejo é aquele que nos leva que nos traz respostas, que nos responde por que nós queremos fazer isso, por que nós desejamos tanto fazer isso. O bom desejo é aquele que não é satisfeito imediatamente. Nós estamos vendo aí as compulsões por compras, por alimento, por isso e por aquilo. As pessoas hoje não sofrem mais no primeiro sinal de angústia, de ansiedade. Essas pessoas já buscam cobrir e tapar toda angústia, toda ansiedade, satisfazendo os seus desejos, e por isso elas vão se afundando. Paulo nos deixa transparecer que no meio das tribulações nós devemos ter paciência. Devemos confiar que existe um Deus que está guiando as nossas vidas. Outros textos, segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses 1,4 diz: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Hebreus 10,36 diz: porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais permanecer, possais alcançar a promessa. Tudo que vale a pena ser alcançado exige muita paciência. A paciência faz de um homem, de uma mulher, um ser muito poderoso. Dificilmente alguém vai vai derrubar alguém muito paciente. Tiago 5,11 diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Quando nós queremos apressar as coisas, quando nós não respeitamos o curso natural das coisas, o tempo natural das coisas, a velocidade natural das coisas, nós estamos dizendo ao Deus que cuida de nós: nós não confiamos no Senhor. O Senhor está fazendo um monte de besteira na minha vida e eu vou tomar algumas decisões porque eu sei mais do que o Senhor. Jó, esse personagem bíblico tão conhecido, ele, no meio da mais terrível tribulação, ele conseguiu esperar no Senhor, pacientemente esperar no Senhor, antes que a sua saúde fosse restituída, antes que os seus bens fossem restituídos, antes que a sua família fosse restituída, ele esperou pacientemente no Senhor. Um outro personagem conhecido, Moisés, esteve 40 anos lá no deserto, pacientemente se aperfeiçoando, se tornando o homem que Deus queria que ele se tornasse. 40 anos, e muitas vezes nos dias atuais nós não conseguimos esperar 40 segundos para algumas coisas, e Deus diz: tenha paciência. A paciência fará de você uma pessoa poderosa. Uma pessoa poderosa. A paciência está relacionada a essa capacidade, destinada a superar obstáculos, a manter-se firme e fiel no Deus que você crê, na palavra de Deus, independente de qualquer situação, você se mantém firme, esperando, na convicção, na certeza de que o Senhor, Deus a quem você serve, já está lá no seu futuro, preparando para você toda sorte de bênção. E aquilo que as pessoas dizem para te consolar: Deus está preparando a sua bênção, tenha paciência. Isso não é verdade. Toda bênção que Deus tem para você já está preparada aqui e agora nas mãos de Deus, mas Deus está preparando você para receber essas bênçãos. Tenha paciência. Deus está preparando você. E muitas vezes, pela impaciência, nós desperdiçamos as bênçãos de Deus. Nós perdemos as bênçãos de Deus pela impaciência. Alguns famosos voltam a falar sobre paciência. Agostinho de Hipona diz o seguinte: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Onde tem alguém precipitado, existe também alguém tolo.
É o que ele quer dizer. Onde tem um precipitado, tem um tolo. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Winston Churchill diz o seguinte: tome cuidado para não explodir a ponte que você terá que atravessar por sua impaciência. George Buffon diz o seguinte: a genialidade não é outra coisa senão uma grande aptidão para a paciência. São os pacientes que conseguem os grandes feitos. Victor Hugo, poeta, diz: o paciente é muito mais forte. Uma frase de para-choque de caminhão que eu encontrei interessante diz assim: seja paciente na estrada para não ser paciente em uma cama de hospital. Essa é boa, né? Seja paciente. Saia cortando todo mundo a 160 por hora. Respeite as leis de trânsito. Seja paciente, respeite o tempo, a velocidade natural das coisas. A palavra paciência, no seu original, está associada, como já disse, à longanimidade, longo ânimo, à serenidade. Trata-se da capacidade de aprender a esperar no Senhor sem perder a paciência, sem perder a esperança, melhor dizendo. Mesmo que ocorram falhas, mesmo que ocorram insucessos na sua caminhada, essa é uma virtude, a paciência, que capacita o cristão para exercitar o seu domínio próprio em qualquer situação, diante de qualquer provação, diante de qualquer provocação. O cristão precisa ter essa virtude, precisa ter essa atitude de esperar no Senhor em toda e qualquer situação. E eu vou terminando lendo o verso do início: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. O salmista que escreve esse texto, ele foi contínuo, ele foi perseverante, ele foi persistente, ele foi paciente na oração. Ele não teve as respostas depois da primeira oração. Ele fez orações repetidas, e quando parecia que as suas orações já não seriam mais respondidas, quando ele já estava numa longa caminhada com Deus em oração, ele já havia conhecido intimamente a Deus, ele já havia estabelecido uma relação de intimidade com Deus, e nesse caminho de persistência, de paciência, de repetidas orações, quando ele teve o privilégio de conhecer a Deus, de criar laços profundos com Deus, ele diz: aí sim, o Senhor se inclinou para ouvir o meu clamor, para ouvir o meu clamor. Como a resposta veio como resultado de uma oração perseverante. O salmista está dizendo: o Senhor se inclinou para mim, o Senhor estava virado para um lado, e quando Ele viu a minha persistência, a minha paciência, a minha perseverança, as minhas orações repetidas, o Senhor, Ele se virou para mim. Ou seja, a minha paciência, a minha persistência em oração chamou a atenção de Deus para mim. Eu orei e o Senhor se virou para mim, Ele se inclinou para mim. Aqui a palavra se inclinou significa que o Senhor se curvou, né? se inclinou para a frente para ouvir o seu clamor. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim: olha, quando eu fui persistente e paciente em oração, o Senhor se inclinou de tal maneira que Ele encostou o meu ouvido aqui na minha boca para ouvir o que eu tinha para dizer. E aí o Senhor ouviu o meu clamor, Ele colocou o seu ouvido pertinho da minha boca para ouvir o que eu tinha para dizer. O Senhor sempre se inclina para ouvir uma alma paciente, perseverante e persistente em oração. Sempre. É como que a perseverança em oração chamasse a atenção de Deus. Deus está lá no governo de toda a criação, chamando as estrelas pelo nome, as estrelas atendendo, Ele cuidando de todas as coisas. E de repente Deus vê uma alma persistente, paciente, perseverante em oração,
E aquilo chama a atenção de Deus. E Deus diz, olha, espera aí, tem alguma coisa muito interessante aqui. Deixa eu ouvir direito aqui o que esse perseverante está dizendo. É isso que o salmista está dizendo. Esperei com paciência, perseverança. E o Senhor parou. E o Senhor ouviu a minha oração. Lembra daquele cego à beira de Jericó? Jesus ia passando. E ele clamava. Repetidamente. As pessoas diziam, cala a boca, Jesus é um homem importante. Você acha que Jesus vai parar para te dar atenção? Essa multidão, pessoas importantes ao redor de Jesus. E quanto mais diziam isso para ele, mais ele clamava persistentemente. Ele clamava, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, cala a boca, Jesus não tem plano para você. Jesus, filho de Davi, persistentemente. A Bíblia diz que Jesus parou e ouviu o clamor daquele cego. Jesus se parou diante dele e perguntou o seguinte, o que você quer que eu faça por você? Eu sou o Senhor de todas as coisas. O Senhor sempre para ouvir um clamor autêntico que sai do profundo da alma, persistente e paciente. O Senhor Jesus parou diante daquele cego e perguntou para ele, o que você quer que eu faça por você? Diante de toda oração persistente, Jesus também para e diz o seguinte, sabe esse mundo criado? Eu que criei. Eu sou Deus, eu estive lá no começo. Pelo poder da minha palavra, eu criei, haja, e tudo veio à existência. Eu criei os astros, eu criei o mar, a vida que existe ali, as florestas, as coisas mais complexas, e eu estou aqui diante de você, que ora persistentemente para perguntar o que você quer que eu, o Senhor dos Senhores, Reis dos Reis, faça por você. O Senhor sempre para ouvir um clamor que sai do profundo de uma alma persistente. Para terminar de verdade, eu leio para você Lucas capítulo 11, 5 a 10. Jesus está instruindo sobre a oração. Jesus está instruindo sobre a persistência na oração. Sobre a paciência, sobre a perseverança na oração. E ele diz assim, então, lhe disse, Jesus dizendo, suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite, e diga, meia-noite, você vai na casa de alguém, e diz para esse alguém, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e eu não tenho nada para lhe oferecer, e o que estiver dentro, responda, não me incomode. Porque a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar o que você pede. Jesus diz o seguinte, eu lhes digo, embora ele não se levante, ou ele não queira se levantar para dar o pão ao amigo, por causa da importunação, da persistência, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar, por causa da importunação, por causa da persistência, por causa da insistência. E Jesus conclui ensinando assim, tendo isso em mente, tendo essa perseverança necessária em mente, essa persistência na oração em sua mente, tendo isso em mente, eu digo, Jesus diz assim, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Instruções de Jesus para nós persistirmos pacientemente na oração. E para terminarmos a nossa reflexão nessa noite, eu pergunto para você, por que você desistiu de orar? Por que você parou de orar por aquilo que era importante para você? Por quê? Pastor, eu oro pela conversão do meu marido há 10 anos, mas não oro mais, desisti. A pergunta é, por que você desistiu de orar pela conversão do seu marido?
Por que você desistiu de orar pela cura de alguém? Por que você desistiu de orar pela salvação de alguém? Por que você deixou de persistir? Por que você deixou de perseverar em oração? Volte a orar fervorosamente aqui e agora. Volte a orar, persista na oração, persevere na oração. O Senhor Deus, através do salmista, está dizendo para mim, para você: filho, filha, eu estou disposto a me inclinar, eu estou disposto a me encurvar, eu estou disposto a colocar o meu ouvido aí pertinho da sua boca para ouvir o que você tem para me dizer. Se você perseverar em oração, o Senhor sempre se inclina para ouvir uma alma paciente, perseverante e persistente em oração. Esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Em um local seguro. É isso que o Senhor está disposto a fazer para toda a alma paciente, perseverante e persistente em oração. Por que você desistiu de orar por essa causa tão importante? Por que você desistiu de orar por essa causa na justiça? Por que você desistiu de orar pela sua casa própria? Por que você desistiu de orar pela promoção no trabalho? Por que você desistiu de orar por essa bênção tão importante que você sabe que Deus pode dar para você? Nesta noite, o Senhor está dizendo: filho, filha, estou disposto a me inclinar, a me encurvar, colocar o meu ouvido pertinho da sua boca para ouvir o seu clamor. Se você voltar a persistir em oração, persista, não desista. Eu quero pedir à igreja para se colocar em pé nessa hora. Eu quero pedir a você que, por algum motivo, desistiu de orar por uma causa importante, e hoje você quer retomar essa caminhada de oração, persistindo pacientemente, porque você entende que é quando nós esperamos pacientemente que o Senhor se inclina para nós. Se você desistiu de orar e quer retomar a sua caminhada de oração por essa causa importante, seja um emprego, seja sua casa própria, seja promoção no trabalho, seja uma causa na justiça, você quer retomar essa caminhada de oração, eu peço a você que venha até a frente, eu quero orar por você em nome de Jesus.